Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de análise instrumental orgânica? Eu sou a professora Luciane de Godoy e nessa aula eu elenquei algumas perguntas normalmente são muito frequentes para quem começa a estudar espectroscopia de infravermelho. Então vamos ao conteúdo na nossa primeira aula, tá? Deixa eu ver aqui o slide. Vamos lá. Eu dividi a disciplina o tópico, né, de espectroscopia de infravermelho em duas partes, né? A primeira parte eu mostrei os aspectos gerais e fiz um geralzão, um apanhado geral. Nessa aula eu só vou fazer algumas perguntas, né? Vou responder algumas perguntas frequentes que sempre acontecem, sempre aparecem aí durante o nosso aprendizado. Tá? Então, conforme eu falei, nessa aula, né, eu optei por dar continuidade ao conteúdo da aula 2, que foi apresentado, né, sobre a espectroscopia de infravermelho. Só que agora eu vou apresentar algumas perguntas sobre a análise, sobre a técnica analítica de espectroscopia de infravermelho. Então, vamos lá, pessoal, segurem-se aqui, vamos nós. Bem, primeira pergunta. Quais são as substâncias que podem ser analisadas por meio da espectroscopia? Vocês sabem que a espectroscopia é uma técnica bem abrangente, que você pode analisar diversos tipos de compostos químicos, alguns orgânicos e outros inorgânicos. Então, nessa tabelinha, eu mostrei algumas técnicas principais, né? Não somente da espectroscopia, mas outras técnicas, como, por exemplo, o raio-x. O raio-x, né, devido à sua frequência, né, as ondas, né, na sua frequência, ela permite, então, a análise da quebra de ligações químicas, como, por exemplo, como a gente faz análise de raio-x, quando você vai fazer de um osso quebrado, por exemplo, você fraturou a sua perna, né? Aí você vai analisar as ligações, como que está aquela estrutura ali dentro do seu organismo por meio do raio-x. O raio-x ele vai atravessar, né? Ele atravessa tecidos, atravessa e permite então que você visualize como que está a estrutura, né, sólida em função das ligações químicas presentes ali nos ossos, tá? Por isso que é muito comum quando você vai fazer por exemplo, um implante dentário, você vai fazer um tratamento de canal, você vai fazer uma análise por raio-x. O raio-x, o dentista nada mais é do que isso, um bombardeio ali, né, dos raios para verificar como está o estado das ligações químicas na sua estrutura óssea, tá? Então, voltando à nossa tabela, por exemplo, a espectroscopia, né, de ultravioleta visível, ela permite visualizar as transições eletrônicas, ou seja, os saltos, né, saltos quânticos, os saltos dos elétrons nas últimas camadas. Nós temos também o ultravioleta visível e tem também outras análises que permitem as transições eletrônicas, como o MEV, e como é que é o nome daquela? Ai, esqueci daquela. Me fugiu a memória agora, tá? Mas eu já lembro, tá? Fluorescência de raio-x, tá? A fluorescência também ela permite visualizar os saltos nas camadas eletrônicas. Além do ultravioleta visível, também tem a fluorescência de raio-x. O infravermelho. Bom, o infravermelho vai analisar as transições de energia vibracional, ou seja, ele vai pegar as vibrações nos grupos funcionais das moléculas e entre as moléculas. Por isso que ela é indicada para substâncias orgânicas, tá? Porque quem oferece, né, quem mostra, por exemplo, a transição vibracional, normalmente são moléculas orgânicas. Moléculas inorgânicas, elas vão mostrar vibrações eletrônicas, né, dos elétrons, nível de elétrons. Aí as microondas faz a análise da vibração, da transição rotacional, que é do momento angular,
Um exemplo clássico é a molécula de água. Quando você coloca um alimento para aquecer no micro-ondas, né? A micro-ondas é uma onda de alta frequência, ele vai fazer com que mude, que inverta o momento, né? O momento de polo o momento angular da molécula de água, fazendo com que ela gire rapidamente e com isso, com essa energia cinética, ele vai produzir calor, tá? E vai fazer com que o teu alimento aqueça de dentro para fora, certo? Então, por isso que tudo que tem água vai bem dentro do micro-ondas. Agora, se você colocar um alimento que quase não tem água, ele vai aquecer? Vai, só que vai ficar seco, vai ficar desidratado. É igual a pipoca do micro-ondas. A pipoca que você coloca no micro-ondas para estourar, sem óleo, ela vai ficar seca, ela vai ficar esquisita, assim, borrachenta. Ao contrário, por exemplo, se você pegar uma pipoca e colocar um pouquinho de azeite, ela vai absorver a gordura e também a água que estiver ali dentro da molécula vai ser preservada e vai fazer com que a pipoca fique mais macia, tá bom? Então, voltando à nossa tabela. A radiofrequência, que inclui as análises, os métodos de ressonância magnética nuclear e ressonância do spin eletrônico, são capazes de pegar a transição do spin nuclear, ou seja, do spin do elétron, é o movimento do spin, né, o rotação e vibração, desculpa, o rotacional do spin do elétron, tá? Vamos ao próximo slide. Bem, o espectro de infravermelho proporciona um aumento na amplitude da vibração das ligações covalentes dos átomos, entre os átomos e grupos de átomos de compostos orgânicos, uma vez que os grupos funcionais possuem arranjos específicos. Por isso, a absorção do infravermelho, ali está IR, mas é infravermelho, por uma molécula orgânica, ocorrerá de modo característico para cada tipo de ligação e de átomos presentes nesses grupos funcionais específicos. Então, gente, trocando em miúdos, os grupos funcionais, cada um deles tem a sua impressão digital no infravermelho. Então, não existe dois grupos com espectros iguais, eles vão ser diferentes. Como essas vibrações são quantizadas, os compostos absorvem energia infravermelha em regiões particulares do espectro, tá? É por isso que cada molécula, cada espécie, né, cada grupo funcional tem o seu espectro de vibração. Ele vai mostrar uma curva diferente, como nós vimos na última aula. A hidroxila mostra um ponto largo num determinado comprimento de onda, lá em torno de 3.100, mais ou menos, como a gente viu. Compostos aromáticos, lá entre 1.500 e 1.800 centímetros a menos 1, ele tem uma característica, tá bom? E assim como os outros grupos funcionais. Todos esses valores, obviamente, que já foram estudados, foram tabelados, e se a gente quiser, a gente pode pesquisar na literatura. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Bom, a energia do infravermelho é menor do que a energia do ultravioleta visível. Bem, moléculas que possuem baixas diferenças de energia nos estados vibracionais, né? Somente moléculas, o infravermelho, né, é para moléculas que possuem baixas diferenças de energia nos estados vibracionais. Somente as moléculas que sofrem vibração no momento dipolo durante seu estado rotacional ou vibracional absorvem infravermelho. Quais moléculas que sofrem variação no momento dipolo? Ou seja, moléculas cuja ligação é covalente, tá? Ligações covalentes com momento dipolo, por exemplo, hidroxila, carbono e hidrogênio. As espécies homomoleculares, como por exemplo O2, N2, Cl2, eles não absorvem infravermelho, porque eles não têm momento dipolo, eles são moléculas apolares. Por isso que eles não vão fornecer. Por exemplo, uma amida, ela vai ter diferença no momento dipolo.
aí ela vai aparecer no infravermelho, tá bom? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é formado por carbono e hidrogênio. Ele vai dar diferença, ele vai aparecer no infravermelho, certo? Água. A água, sim, tem hidrogênio e oxigênio. Vai aparecer no infravermelho, porque ele tem momento de polo, certo? Então, é por isso que vai aparecer isso aí. Aí, o que acontece muitas vezes que, mas por que os metais, tal? Os metais, gente, metais é transição eletrônica. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver com infravermelho. Não confunda. Infravermelho é para moléculas orgânicas, onde as moléculas têm diferença de dipolo, tá? E as ligações são covalentes, beleza? Então, vamos deixar isso bem claro para que não haja confusão, tá? Então, vamos lá ao próximo slide. Bem, aqui eu já falei. Segunda pergunta, tá? Segunda pergunta. Qual é a diferença entre os tipos de infravermelho? Bom, muitas vezes se ouve falar de infravermelho distante, infravermelho próximo, né? Então, as diferenças, as diferentes regiões do espectro de infravermelho são denominadas, né, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho distante. Existem algumas técnicas, como por exemplo, NIR, né, que eu já vi, a abreviação de Next Infrared, ou seja, infravermelho próximo, tá? Next é próximo, próximo, next, tá? MIR, Medium Infrared, né? Infravermelho médio, né? E distante. Então, nós temos ali o comprimento de onda. O que vai diferenciar entre um e outro é o comprimento de onda, tá? Por exemplo, ali nós temos em micrômetros, né, micrometros, e depois nós temos em centímetros na -1 e temos a frequência. A frequência, o comprimento mais usado é o de 2,5 a 15 micrometros, ou seja, de 4.000 a 670 centímetros na -1, que corresponde ao infravermelho médio, tá? Todas as análises que a gente for ver, praticamente vai ser nessa faixa. Quando você vai pegar uma do infravermelho próximo, infravermelho distante, aí ele vai ter que dizer, tá, no infravermelho distante. Como é que você sabe? Ele vai ter que dizer. Quando você pegar, por exemplo, um artigo, foi feita análise no infravermelho próximo, na faixa de tananã, tananã. Né? Então, você não precisa adivinhar. Todos esses dados, quando você pegar uma publicação, uma literatura, alguma coisa que vai indicar que você foi feita uma análise infravermelho para caracterização de algum composto orgânico, ele vai dizer qual é a ferramenta, porque isso é obrigatório, gente. Quando você vai publicar um artigo, você tem que descrever na tua metodologia qual que é a técnica que você utilizou, qual que é o equipamento, qual que é a faixa analisada, e até mesmo se você colocar uma figura, você tem que colocar qual é a escala que você está vendo aquela figura. Porque senão você vai imaginar que aquilo ali é uma colmeia de abelha. Não, não é uma colmeia de abelha. Aquilo ali é uma nanopartícula, tá? Só que você tem que colocar a escala. Se você não colocar a escala, você vai pensar que é uma coisa tamanho, né, natural, assim, tamanho ao vivo e a cores. Não, não é. Aquilo às vezes é uma nanopartícula, é uma escala micrométrica, né? E da mesma forma, quando você vai apresentar numa publicação, né? Você tem que dizer qual que é a faixa que você está usando. Então, vamos lá. Bem, agora eu falei, né, sobre os tipos de infravermelho, qual que é o próximo, qual que é o médio. Normalmente a gente usa o médio, né? As transições rotacionais, tá? Vamos para o próximo slide, eu me enganei aqui um pouquinho, né? Transições rotacionais são transições de baixa energia, tá? Baixa energia. O comprimento de onda, né? Menor ou igual a 100 centímetros na -1, menor que 100 micrometros. Isso é o infravermelho distante. As transições rotacionais e vibracionais, né? São vários níveis rotacionais para cada nível vibracional. Isso é o infravermelho médio. Então, a gente falou sobre transições rotacionais, que são vistas só no infravermelho distante, rotacionais e vibracionais no infravermelho médio. Vamos para o próximo slide. Beleza. Então, no infravermelho médio, era aquele tipo de transição que a gente pegava, né? Rotacional e vibracional. Bom,
Pergunta 3, né? Quais os tipos de vibrações observadas no infravermelho? Agora, então, nós vamos mostrar a ginastiquinha das moléculas, né? Considere, então, que um átomo, tá? Que os átomos de uma molécula, eles nunca ficam fixos, eles nunca estão ali paradinhos, tá? É difícil eles estarem paradinhos ali na análise, tá? Imagine então quando você joga uma frequência ali, uma onda de frequência em cima deles, o que acontece, tá? Por isso que a gente pode observar que muitas moléculas, elas apresentam rotações vibracionais, né? Vibracionais, tal. Aí, o que acontece? Ela vai dar um sinal, ela vai emitir um sinal que vai ser captada no seu infravermelho. Então, volta lá para o slide, né? Vamos ver quais são essas vibrações. Eu até tenho um modelinho aqui para mostrar para vocês depois, tá? Bom, elas nunca ficam paradinhas. Os tipos de vibrações que a gente pode observar é deformação axial ou estiramento. Eu tenho aqui, tá, uma mola com uma bolinha dentro, tá? Uma bolinha que é a molécula, tá? Vamos fazer de conta. Eu peguei aqui, roubei da minha filha uma Maria Chiquinha, peguei uma espiral de um caderno, né? E mostrei aqui. Volta lá no slide para ver. Vocês vão ver, acompanhar comigo na tela pequenininha, né? Como que eu vou fazer isso aqui, tá? Então, estiramento. Bom, estiramento é quando a molécula está assim, linear, né? Estiramento simétrico, né? Estiramento assimétrico, quando ele estica de um lado e do outro separadamente. Deformação angular ou dobramento, tá? Ela dobrou, tá? Estiramento tá assim, né? Estiramento tá assim. Angular simétrica no plano, né? Bom, primeiro tô confundindo a cabeça de vocês. Vamos lá. Deformação axial ou estiramento, certo? Axial significa eixo, tá? Eixo. Tem estiramento e dobramento, tá? Estiramento simétrico. Estiramento simétrico é quando ela vai esticar os dois lados iguais, certo? Estica para os dois lados iguais. Assimétrico, um lado, outro lado. Você pensa que ela faz isso assim? Ela fica paradinha? Não, ela não fica paradinha. Quando você incide uma radiação em cima dela, ela vai reagir, né? Deformação angular ou dobramento. Dobrou, né? Digamos que aqui nós temos uma molécula. Isso pode acontecer com qualquer tipo de molécula, tá, pessoal? Uma molécula que tenha 3 ligações aqui, tá? Então, ela vai ter um ângulo, né? Um ângulo de ligação aqui, né? Angular. Ele vai dobrar, né? E pode apresentar angular simétrico no plano, né? Tesoura, ou seja, ela vai continuar no mesmo plano, tá? Nota que essa bolinha aqui, ela não se mexeu. Então, ela tá no mesmo plano, ela simplesmente dobrou e fez uma tesourinha, tá? Tesourinha. Ela pode fazer isso, tá? Deformação assimétrica no plano, balanço, tá? Ela pode fazer isso aqui. Ela tá no mesmo, ela não torceu aqui, a bolinha continua no mesmo lugar. Ela só vai fazer isso aqui, tá? Imagina que aqui embaixo tem outra, pode ter outra molinha, pode ter outro conjunto. Vai fazer isso aqui, tá? Angular simétrica fora do plano. Ele vai torcer. Torceu. Tá? Torção. Torção. Tesoura, né? Balanço. Ou assim, né? Ou assim, assim. E torção.
E angular assimétrica fora do plano, né? Ele vai fazer isso aqui, fora do plano. Ele não saiu do plano, ele vai balançar para cá, balançar para lá. Então, esses são alguns movimentos na molécula. Lógico que tem algumas animações, né, na internet. Se vocês puderem pesquisar algumas animações, eu até tentei colocar aqui, mas tá complicado fazer isso agora sem ajuda do estúdio, sabe, tá complicado. Eu não estou conseguindo achar as animações para colocar aqui. Mas tem alguns programas simples, assim, se você digitar animações, vibrações das moléculas, por exemplo, aí você vai aparecer todos esses tipos. Então, vamos para o próximo slide. Tá. Pergunta 4. Vibrações de estiramento e dobramento. O que são vibrações de estiramento e dobramento? Bom, são tipos mais simples. São os tipos mais simples de modos vibracionais que podem ser observados no infravermelho. Sendo que as vibrações de estiramento ocorrem com frequências mais altas do que as vibrações de dobramento, tá? O movimento de dobramento, normalmente ele acontece com menor energia, ou seja, menor frequência que o movimento de estiramento, porque apresentam menores valores para a constante K, que é justamente o K, força constante, é o K da mola, tá? Mola. Força K, a constante K, lembra da lei de Hooke, tá? Que é a constante da mola. Por isso que eu estou usando uma mola para fazer essa simulação para vocês, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, o estiramento. O estiramento acontece em mais ou menos aproximadamente 300 centímetros na menos 1, certo? E o dobramento, 1.340 centímetros a menos 1. Então, esse é o comprimento de onda que a gente pode observar. Normalmente, quando você for ver um espectrograma, você vai ver lá, estiramento da ligação, né, de carbono e hidrogênio. Bem o que aparece aqui, estiramento das ligações de carbono e hidrogênio. Aqui ele está mostrando carbono e hidrogênio. Ou dobramento, deformação angular, né, deformação angular da ligação de carbono e hidrogênio, entre 1.340 centímetros a menos 1, aproximadamente. Então, aqui é a deformação de estiramento e dobramento para as ligações de carbono e hidrogênio, tá bom? Lógico que para as outras moléculas pode apresentar valores diferentes. Pergunta número 5. Como ocorre a absorção no infravermelho? Bem, a absorção no infravermelho ocorre, ela tem por base, né, aquela lei, aquela figura, aquele estudo do espectro da luz visível. Então, da mesma forma que acontece no ultravioleta, né, quando uma molécula absorve a radiação infravermelha, ela passa para um estado de energia mais excitado, tá? E a absorção, ela se dá quando a energia da radiação infravermelha tem a mesma frequência que a vibração da ligação. Ou seja, se a vibração da ligação tá lá, né? Vai lá, tá lá, fazendo ginastiquinha, né? Passou uma energia aqui no meio, né? E elas têm a mesma ligação, mesma energia, ela vai indicar que está acontecendo aquele movimento, certo? Então, não é por acaso, ele não vai pegar qualquer coisa. Por exemplo, se a energia do infravermelho está passando ali, passa por um elemento metálico, ela não vai por um, digamos assim, pelo gás hidrogênio, tá? H2, ele vai passar ali, não tá tendo vibração molecular, não tá tendo estiramento, não tá tendo, ela não tá fazendo ginastiquinha, dançandinha ali, né? Porque a molécula é apolar, então ele não vai pegar nada, ele não vai ver nada. Para mim é indiferente. Agora, se ela passar por uma molécula de hidrocarboneto, por exemplo, tá ali fazendo um estiramento assimétrico, né? Ou então uma torção. Ele vai pegar, porque ela não tá parada, ela não tá quietinha, ela não tá inerte, não tá morta, tá bem viva ali no meio, né? Então, é isso que acontece. Então,
por isso que acontece a absorção no infravermelho. Então, volta lá para o slide que nós vamos ver o que se trata isso daí. Né? Como que ela ocorre? A absorção se dá, né, quando a energia do infravermelho tem a mesma frequência que a vibração da ligação. Então, isso eu já expliquei, já desenhei aqui, né, já mostrei. Após a absorção, verifica-se que a vibração passa a ter maior amplitude, ou seja, quando ele reconhece, ele vai gritar: tá aqui, achei você! Vai dar um sinal. E daí o que acontece? Ele vai emitir esse sinal, né, lá pro sistema de aquisição de dados e vai formar, então, o seu espectrograma. Então, vamos lá ver o que acontece fora isso. Né? Nem toda molécula absorve energia na região do infravermelho. É necessário que o momento do dipolo da ligação varie em função do tempo, ou seja, aquilo que eu expliquei para vocês. Se a molécula for apolar, ela não vai dar resultado nenhum. Ligações químicas simétricas, elas não absorvem no infravermelho, como é o caso das moléculas de H2, Cl2O2. Então, ela precisa ter essa diferença no momento dipolar, tá? Então, vamos para o próximo. Da mesma forma, né, que as moléculas simétricas ou quase simétricas também se mostram, né, inativas no espectro do infravermelho, certo? Elas são simétricas. Então, como por exemplo ali, nós temos essa molécula essa primeira, né, que é o dimetilbuteno, né? Ela é uma molécula simétrica, ela não tem isômero, não é isômero, nada. Então, ela não vai apresentar, né? Por quê? Porque se ela torcer, se vocês imaginem que esse traço aqui no meio, né, é o centro da molécula. Se você virar ela para um lado, virar ela para o outro, ela não vai dar resultado nenhum, ela vai ser igual. Por isso que ela não vai apresentar, né? Ela não vai apresentar sinal no infravermelho. E da mesma forma que o 2-buteno. Então, ele também não vai apresentar sinal no infravermelho, porque é uma molécula simétrica, tá? Então, ela vai ter um sinal muito fraco, certo? Ou não vai apresentar quase sinal, né? Então, é muito diferente. Aí são casos particulares, tá bom? Não é, né, não é toda molécula que faz isso. São alguns casos particulares. Então, vamos para o próximo slide. Vamos ver o que temos ali, né? Uma vez que cada tipo de ligação covalente apresenta uma frequência vibracional natural diferente, então, duas moléculas diferentes não poderão apresentar um comportamento idêntico frente à absorção do infravermelho ou no espectro do infravermelho. É aquilo que eu falei. Você tem uma impressão digital, né? Você tem uma impressão digital. Nenhuma outra pessoa vai ter uma impressão digital igual a sua, né? Da mesma forma que cada um tem um código genético. As moléculas também, né? Na natureza não existe duas substâncias exatamente iguais. Olha como a natureza é perfeita. Por mais que haja simetria, nunca um lado é igual ao outro, né? Então, da mesma forma que as moléculas também, elas sempre vão apresentar algumas diferenças, tá? Então, não adianta dizer, são iguais. Então, é isso aí. Cada molécula vai ter a sua característica, por isso que cada uma tem uma região no espectro que ela vai, né, absorver, vai emitir energia de uma outra forma, tá bom? De formas diferentes, com diferentes comprimentos de onda. Eu acho que se tiver tudo beleza por aí, então, depois, qualquer dúvida, vocês sabem que podem encaminhar as dúvidas para a gente responder na tutoria, né? Tá, pergunta número 6. Qual é o efeito dos tipos de ligação no infravermelho? Professora, ligações simples, ligações duplas, triplas, hibridização, SP, SP2, SP3, tem diferença? Sim. Umas vão ter mais energia do que as outras, tá? Então, o infravermelho, ele é capaz de fornecer informações estruturais para uma molécula. Isso é fato, né?
sendo que cada tipo de ligação fornece uma resposta de absorção característica, como, por exemplo, as ligações nitrogênio e hidrogênio, proveniente das aminas e das amidas, carbono, oxigênio, né? Oxigênio e hidrogênio, que são as hidroxilas, e carbono X, carbono, nitrogênio. Podem ser encontradas também em uma pequena região do infravermelho, tá? Então, isso, HX, CX são halogênios. Então, cada substância, cada ligação, ela vai apresentar uma resposta diferente no infravermelho. Vamos para o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês agora. Observem aqui, né, eu tenho essa figura, onde tem uma faixa, né, o comprimento de onda, número de onda, wave number, né, wave é onda, né, wave number em centímetros a menos 1, e ao lado ali temos a porcentagem transmitância. Aqui nós temos algumas faixas de detecção de algumas ligações, né? Então, estiramento, stretching significa estiramento, tá? Stretching, bending, ligação, bend é ligação, né? Ali nós temos oxigênio, hidrogênio, hidroxila, amina, né? Nitrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Olha lá, aparece ali embaixo a faixa em que a gente pode encontrar essas ligações, né? Esses estiramentos. Aí nós temos ali as simples ligações. Ali embaixo nós temos estiramentos e ligações triplas, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, né? Entre 2260, 60 até 2100, tá? Centímetros a menos 1. Aí depois nós temos ligações de nitrogênio e hidrogênio. Aí embaixo ali também duplas ligações. E depois ali também duplas ligações. Então, vocês podem ver que cada faixa, né, cada tipo de ligação e de vibração rotacional, estiramento, dobramento, bending é dobramento, desculpa. Dobramento, estiramento, tripla, dupla, simples, cada uma tem o seu quadrado, né? Cada uma tem a sua especificidade e pode ser captada em uma região do espectro. Então, tem lugar para todos, né? Todas elas podem ser visualizadas e é só você procurar. E se você, né, tem livros, tem literaturas assim vastas, muita coisa, com muito dado, né, sobre a energia, né, sobre o comprimento de onda dessas ligações. Então, lógico que esse assunto, pessoal, para uma aula é muita coisa, sabe? Por isso que eu digo, ele é complicado, ele é complexo para a gente entender isso tudo em uma aula só, em uma disciplina só. Teria que ter um curso, e se você fizer uma especialização, utilizar essa técnica analítica, você vai ver que ainda tem muito mais coisa para aprender, tá? Então, né, se você quiser estudar isso aí no futuro, né, fazer uma pós-graduação, um mestrado, né, enfim, uma iniciação nessa área, né, é uma área bem ampla que dá para você pesquisar bastante, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, em geral, né, as ligações triplas, elas são mais fortes do que as ligações duplas, que são mais fortes do que as ligações simples, tá? E essa força corresponde justamente ao parâmetro K, que é lá da constante da mola, né? E essa constante de força, né, é dada pela equação Ni, né, 4,12, que é a raiz quadrada de K sobre Mi. Assim, quanto maior for o K, maior é a frequência. Então, a frequência, né, é o Ni, certo? Dada ali, então, quanto maior for esse K, logicamente, que maior será o resultado dessa frequência, beleza?
Então, vamos lá, que nós temos mais slides. Ó, veja bem, à medida que as ligações, elas vão aumentando o número, né? Por exemplo, ligação simples, ligação dupla, ele aumenta o valor de K. Observe ali, na ligação simples, elas são captadas em torno de 1.200 centímetros a menos 1, enquanto que as ligações duplas é na ordem de 1.650 e as ligações triplas de 2.150 centímetros a menos 1. Então, as ligações mais fortes, elas têm como constante de força de K maiores e vibram em frequências mais altas. Por isso que a flechinha está mostrando ali o sentido do aumento de K da esquerda para, desculpa, da direita para a esquerda, tá? De modo que a ligação tripla, ela apresenta maior, né? Ela tem mais energia do que a ligação simples. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Bem, qual é o efeito da massa no espectro de infravermelho? Qual é o efeito da massa? Ninguém perguntou nada disso até agora, mas é importante falar, né? Que à medida que o átomo que está ligado, né? Por exemplo, um átomo de carbono ou átomo de oxigênio, ele aumenta a sua massa molar, aumenta então a frequência de vibração, né? A frequência vibracional diminui. Essas massas correspondem ao parâmetro μ, lá da equação, né? K sobre μ, e ela representa a massa reduzida, né, na equação. Assim, quanto maior for o μ, menor for a frequência. Veja bem, olha só, o K é a constante, certo? Se você coloca um μ maior, ali aquela equação, aquela fração ali, obviamente que você vai ter um número menor. Então, com isso, por consequência, o resultado dessa continha vai ser menor, tá? Então, é isso que acontece. Quanto maior for a massa, menor vai ser a sua constante, menor vai ser a frequência, beleza? Então, vamos lá. Aqui, aumento do μ, desculpa. O μ, ele aumenta da esquerda para a direita. Olha só, carbono, hidrogênio, carbono, 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 oxigênio, carbono, cloro, bromo e iodo, tá? À medida que aumenta a massa molar de quem estiver ligado ao carbono, certo? Vai aumentar o μ e, por consequência, vai diminuir o K, né? Desculpa, vai diminuir a frequência lá, né? E daí o resultado daquela continha vai ser menor, né? Então, imagine que você vai colocar esse valor embaixo daquele K. Por isso que a conta vai, né? O valor vai ser inversamente proporcional lá à frequência da ligação, tá? Então, próximo. Pergunta 8. Qual é o efeito da hibridização no infravermelho? Bem, a hibridização, vocês sabem que é aquelas formas, né, em que apresenta, né, muitas moléculas, hibridização sp, sp2, sp3, ela está relacionada ao carbono, né, assim como as ligações de carbono e hidrogênio. Isso, sp3 é o carbono com 4 ligações, e o sp2 é com 2 ligações, ligação dupla, e o sp vai ter ligação tripla, beleza? Então, daí o que vai acontecer, né? Nessas hibridizações, a frequência observada para as vibrações carbono e hidrogênio ilustram, né, facilmente esse efeito. Então, quando você vai olhar lá no espectro, uma ligação tripla, ela tem maior frequência do que a ligação simples, como a gente mostrou lá naquela figura anterior, né? Onde o carbono com tripla ligação, ele tem mais energia. Então, vamos para o próximo slide, tá? O que deve ser observado no infravermelho? O que a gente vai ver numa análise de infravermelho? Quando você faz uma análise, o que você espera ver? Né? Eu vou ver um gráfico, vou ter um resultado, ou vai aparecer alguma coisa diferente ali, mas que eu vou precisar tratar esse resultado para
colocar no meu laudo, no meu, enfim, lá no meu relatório, tá? Então, o equipamento de infravermelho, ele produz um gráfico, né, de intensidade de absorção versus um número de onda, que é 1 sobre lambda, né? Pois a unidade é diretamente proporcional a E, né, e a frequência. Esse gráfico corresponde ao espectro do infravermelho. Normalmente, ele é um gráfico, né, que aparece os picos invertidos, né, de cima para baixo. Então, ali nesse eixo, né, no eixo X, nós temos 1 sobre lambda, e no eixo Y, nós temos a absorbância. No eixo X, lembrando que a unidade é centímetros na menos 1, e a absorbância, normalmente, ele é em porcentagem. Alguns gráficos apresentam também a transmitância. Transmitância é o inverso da absorbância, tá? Então, vamos ao próximo slide, tá? Aqui é o exemplo de um infravermelho do 2-butanona 3-metil, certo? Então, nós temos um gráfico, como eu falei, no eixo Y tem a transmutância, né? Ele não está apresentando a absorbância, ou ele apresenta a absorbância e a transmutância. E no eixo X temos ali o comprimento de onda. No eixo X apresenta os números, né? De centímetros a menos 1, e os picos, eles vão mostrar qual é o tipo de ligação, né? Qual é o tipo de vibração molecular que foi captada ali durante a análise. Por exemplo, nós temos o estiramento de um carbono sp3, carbono hidrogênio sp3, tá? sp3, né, significa o tipo de hibridização, né? E daí nós temos um estiramento do carbono hidrogênio, carbono sp3. Aqui nós temos um estiramento da ligação dupla de carbono-oxigênio. Observem, né, que como aqui temos um carbono hidrogênio, aqui tem o carbono oxigênio. Olha o número que ela aparece, olha só o comprimento de onda que ela aparece, tá? Então, à medida que vai aumentando a massa, a tendência é que ele fique mais para cá no espectro, tá? E isso independe do tipo de ligação, certo? Se ele tiver uma ligação, se fosse carbono-carbono, dupla ligação, ele estaria mais para cá. Como é um carbono-oxigênio, ele vai estar mais para cá. Mas por quê? Porque o oxigênio tem uma massa maior, tá? Por isso que ele vai aparecer nessa região do espectro. Então, vamos lá. Qual que é o próximo? Isso é o exemplo A. Bom, no espectro devem ser observadas algumas características das bandas ou picos de absorção, conforme eu mostrei ali no gráfico. Caracteriza-se pela intensidade e forma. Quando uma absorção intensa e estreita aparece entre 1.715 centímetros a menos 1, é uma característica de um estiramento de uma ligação carbono-oxigênio, ou carbono duplo oxigênio, né? Carbonila, ó, C dupla O, carbonila, tá? E essa carbonila pode ser proveniente de um aldeído, de uma acetona, né? Porém, só o número de onda não é suficiente para caracterizar uma ligação, né? O C dupla O ou C dupla C absorve na mesma região. Porém, o espectro de infravermelho do C dupla O é 1850, né? Entre 1850 e 1630. E C dupla C, 1680 a 1620. Porém, qual que é a diferença, né? O carbono com dupla ligação, ele é um pouquinho antes, né? Um pouquinho, né? Antes do carbono com dupla ligação, né? A carbonila, que é a do oxigênio. Então, muitas vezes a gente vai ter absorções em regiões parecidas, mas aí você tem que observar qual que é a forma do pico que você está obtendo. Então, cada um, ele tem uma área, assim, digamos, um jeitão ali, né, característico dele. Mas isso a gente nota bastante, é bem perceptível, por exemplo, nas análises que tem hidroxila, né? Os picos de hidroxila, eles são bem característicos, e também dos hidrocarbonetos, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ligação C dupla O, né? Ele é bem compridão, tá vendo? Bem compridão na carbonila ali, né? E o
carbono-carbono, ele é pequenininho, só que ele aparece bem do ladinho da carbonila ali, tá? Aquelas marcas ali em cima são sobretons, que a gente pode chamar de ruído. Essa daqui essas outras ali ao lado, entre essas duas aqui, também pode ser consideradas ruídos do equipamento, tá? Então, o que a gente vai ver que tem realmente uma diferença, né, é nas ligações que aparecem bem acentuadas, como é o caso da carbonila e da dupla ali carbono-carbono, tá? Então, vamos para o próximo, né? Exemplo B, tá? Em relação à forma, ao formato do pico, esse também é um parâmetro importante para caracterizar melhor uma ligação. As regiões das ligações nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio também se sobrepõem, tá? Por exemplo, oxigênio e hidrogênio, da hidroxila, ela absorve na faixa de 3.140 a 3.200 e nitrogênio e hidrogênio, né, NH, na faixa de 3.500 a 3.300. Vamos ver o exemplo ali no pico, no próximo. Olha ali, ó, dois espectros, um do ladinho do outro, tá? Um com uma hidroxila, olha a hidroxila que eu falei ali, ela é bem redondinha, né? O pico é bem redondinho, né? E carbono e hidrogênio, tá? O carbono com hidrogênio ali, tá? CH, ele é mais pontudo, é um pico mais protuberante ali. Vamos para a próxima ali, do ladinho, tá? Olha ali, ó. Você pode ver que o número de onda é parecido. A região ali, onde aparece o número de onda, é parecido, tanto no gráfico como no outro. Só que o NH2, né, a amida ali, a amida, ela aparece dois picos ali menores, né? Enquanto que o carbono e hidrogênio, que é aquele mesmo que apareceu do outro lado, ele é bem protuberante, é bem diferente. Então, olha a diferença do OH. Observem, pessoal, que o OH, né, no primeiro gráfico, ele é um pico bem redondinho. Olha ali a ponta dele, é bem redondinha, tá? Isso é uma característica de todas as substâncias que têm hidroxila. Sempre que você vai pegar um gráfico, vai ter um pico grande ali na frente. O primeiro que aparece ali, que é redondão, assim, nessa região, pode saber que é hidroxila, tá? Aí, olha ali do lado o CH. Observe bem, olha a faixa que ele aparece, em 3.000 centímetros a menos 1 ali, tá? Agora, vamos para o próximo gráfico, vamos comparar. Aí você tem dois espectros, né? Você tem um espectro. Ah, mas aquele ali, professora, será que aquilo ali é uma água? Não, não, criatura. É um NH2, olha ali, ó. É na mesma região que a água, parece, né? Só que o pico é diferente. Tá? Você viu que ele exibe uma imagem diferente. Por exemplo, o CH, ele não nega, teu cabelo não nega mulata, olha ali, ó. Aparece bem naquela região, tá? O CH, ele tá bem naquela região ali que ele mostrou no outro pico, no outro gráfico. Só que o companheirinho do lado, ó, tá vendo? Que diferença, tá? Então, é isso que vocês têm que observar. Então, a análise de infravermelho, ela tem muitas nuances. Então, não é só aquele valor, não é só aquilo ali, não. Para você entender mesmo a técnica, você precisa estudar bastante, precisa praticar bastante, trabalhar com o equipamento, ver, sabe? Não eu diria assim que como é que eu posso dizer? É uma prática mesmo, sabe? É uma prática analítica. Você precisa, e com o tempo você vai afinando, sabe? Você vai afinando o teu discurso, você vai entendendo melhor como que você pode detectar, né, algumas substâncias no infravermelho. Então, não adianta, gente. Nesse caso, o hábito aqui faz o monge, tá? Isso é indiscutível, né? Então, o que eu tenho para oferecer para vocês nesse momento, né, é mais uma introdução teórica mesmo, para que vocês, né, entendam do que se trata, né? A gente precisa falar de analítica instrumental, então vamos falar de análises instrumentais, né? E, por último, né, 10ª e última pergunta, o que é FTIR?
Bem, pessoal, FTIR significa infravermelho com transformada de Fourier, certo? E R, infrared, né? Fourier transformada, né? Transformation, infrared. Então, o infravermelho com transformada de Fourier é uma técnica em que o espectro de infravermelho é obtido mais rapidamente. Por quê? Porque nos espectrofotômetros convencionais, existe um monocromador, certo? Então, ele tem um jogo de espelhos, um jogo de lentes e tem um monocromador, tá? Só que para você obter o resultado no infravermelho convencional, você tem que fazer cálculo, você precisa fazer várias coisas. O de transformada, ele já tem um software ali dentro, né, no sistema, que já transforma, já faz um tratamento matemático, tá? Nos dados que são coletados durante a análise. E com isso, ele já transmite o resultado direto para você. Então, o que acontece é que a maior parte dos equipamentos atuais, eles são por transformada de Fourier, tá? E por ser até mais baratos do que um equipamento convencional, tá? Em vez de coletar os dados, variando-se a frequência da radiação, né? Ele já joga direto ali e já faz o cálculo e já trata dos resultados para a pessoa que vai obter, vai fazer a análise, né? Então, volta lá para a explicação no slide, né? O que eu tinha para explicar lá? Tá. Em vez de coletar os dados de um único espectro, né? Além disso, né, a medida de um único espectro é bem mais rápida, né, com o transformada de Fourier, porque as informações de todas as frequências são coletadas simultaneamente, ou seja, você não vai fazer uma, depois a outra, depois a outra. Não, ela pega tudo de uma vez, né? E isso permite realizar múltiplas leituras de uma só amostra, obter a média com dessas amostras, né, com maior sensibilidade de análise. Então, praticamente todos os equipamentos modernos são com transformada de Fourier, né? Olha ali, ó, os espectrofotômetros de FTIR são mais baratos do que os convencionais, porque é mais simples construir um interferômetro, que é o sistema de coleta de dados do transformada de Fourier, do que um monocromador. Então, por isso que, por questões assim, econômicas, até mesmo de praticidade, agilidade, é muito mais fácil você utilizar hoje em dia, você encontrar num laboratório um FTIR, né, do que um convencional, certo? Então, vamos para o próximo slide, né? Bem, já acabou, deixa eu ver. Tá? Então, pessoal, era isso a nossa aula. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês a respeito do infravermelho, né? Da espectroscopia de infravermelho. Logicamente, como eu falei, para você estudar mais a fundo sobre essa técnica, você vai ter que dedicar anos e anos e anos de estudo, né? Para você compreender completamente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês: quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada e que tem mais coisa para aprender. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e, para qualquer dúvida, estamos na tutoria à sua disposição. Ok? Até mais!